para nós só Ele tem, meu irmão: salvação. Amém? Nós vamos cantar uma canção aqui. Você pode ficar sentado mesmo. Pelos olhos da fé eu posso ver que Deus tem milagre para você. Amém? Quem quer o milagre aqui? O Espírito de Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Todo mundo batendo palmas só. Deus deu autoridade para isso. Oh Deus. Oh, glória a Jesus. Canta comigo essa igreja, ó. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta a paz que Ele traz. E fogo no altar, receba o santo Deus de amor que está nesse lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele traz. E fogo no altar, receba o santo Deus de amor que está nesse lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora um toque de poder, não duvide a vitória para você. Para você, hoje Ele vai te abençoar. Esse é o nosso Deus, igreja. Sinta o Espírito de Deus, cante, sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele traz. E fogo no altar, receba o santo Deus de amor que está nesse lugar. Tenha liberdade para adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Oh, sinta agora um toque de poder, não duvide a vitória para você. Para você, hoje Ele vai te abençoar. Pelos olhos da fé, igreja. Pelos olhos da fé eu posso ver. Pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Oh, sinta agora um toque de poder, não duvide a vitória para você. Para você, hoje Ele vai te abençoar. Oh, aleluia. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Oh, sinta agora um toque de poder, não duvide a vitória para você. Para você, hoje Ele vai te abençoar. 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 Só que crê em Deus tem vitória, bate palma da glória bem forte, igreja. Olha essa canção muito linda. Pelos olhos da fé. Você tem que ter fé que o milagre está vindo. Se você não tiver fé, aí uma pessoa vai falar bem assim para você: eu deixar uma geladeira na porta de sua casa. Você vai falar mentira. Se falarem para mim isso, eu posso até não estar esperando uma geladeira, mas eu vou para lá, porque se tiver,
Amém, irmão? É assim. Porque tem gente que fala, deixaram um presente para você lá. A pessoa, para mim, não é para mim não. É por isso que quando, às vezes, as pessoas falam assim, acharam uma coisa na rua ali, eu falo, rapaz, Deus está me abençoando. Só se tiver nome. Agora, se não tiver nome, é Deus que mandou para mim. Amém, irmão? Porque Deus, Ele também tem bênção para nós. Amém? Deus, Ele também tem bênção para nós. Uma vez, meu pai conta que ele indo para a fazenda, isso há mais de 25 anos atrás. E ele de moto com minha mãe na garupa. E lá para aquelas estradas de Jordânia ali, ó, que a fazenda dele, que era do meu avô, era para lá. E ele conta que quando ele pensa que ele viu uma caixa assim no meio dos matos. Aí de moto, né? De moto a gente vê coisa que carro a gente não vê. Porque a visão de moto é assim, né? É aberta. Aí ele parou a moto. Quando ele abriu uma caixa cheia de tecido. E na época era muito caro. Aí achou um carro de tecido, de manhã pegou, botou no meio, né? E carregou. Até hoje tem peça de cama lá que foi feita com esse tecido, que achou há mais de 25 anos atrás. Então assim, aí você fala, alguém perdeu, né? Infelizmente, né? Porque não nasceu no mato. Mas Deus às vezes quer te abençoar, às vezes também perde uma coisa para abençoar alguém. Tem gente, irmão, ó, eu sempre falo que fidelidade é algo que sempre Deus vai te abençoar. Deus não deve nada para ninguém, você pode ter certeza. Quando você é fiel a Deus, às vezes você fala assim, por que eu sou dizimista e quebrou isso? Aí você não imagina, mas às vezes Deus deixou quebrar para você ter algo melhor, ou você adquirir algo melhor. A prova disso é os irmãos aqui que tiveram as casas tomadas pela enchente aqui na época que teve a enchente aqui. Teve gente que ganhou tudo novo. O irmão Vivaldo mesmo teve uma situação em que teve um acidente com ele, foi no mundo. Ali, ó, aí foi, pastor, meu carro foi mais novo. Os farol ficou novo, não foi novo. Deus deu novo para ele. Então assim, a irmã ali, roubaram as coisinhas dela ali, ó. Entraram lá, não foi mais e o pessoal do lado se comoveu, um foi dando isso, foi dando aquilo. Se você for perguntar para ela, tá melhor que antes, ela vai falar, tá melhor. Aí roubaram no chão, uma manhã de manhã já estava morto. Você está entendendo? Roubaram o vasilha e ela caiu um bicheiro. Pois é. Então assim, às vezes a gente precisa entender como Deus trabalha. Deus ele não para, irmãos. Então assim, uma coisa é quando Deus ele quer te dar. E a gente não pode deixar o que é de Deus das mãos de Deus. O que é de Deus? Deus ele quer nos abençoar. Uma das formas mais poderosas dele abençoar a nossa vida em bens é através do dízimo e das ofertas. Amém? Nós vamos orar por ele nesse momento. Se você puder, fica de pé. Vamos orar pelas nossas finanças. Aproveitar que eu já estou falando aqui, eu já vou orar. Amém? Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, se você veio preparado hoje. Deus, se Ele pediu para mim falar sobre isso, é porque Ele está abençoando pessoas aqui nessa noite. Amém, irmãos? Se você veio preparado, levanta para cima. Pastor, não trouxe nada hoje, levanta a sua mão. Porque amanhã você vai ter para abençoar a casa de Deus. Pai, nessa noite nós bendizemos ao Teu santo nome. E queremos dizer que obrigado, porque o Senhor não deixou faltar nada em nossa vida. Pelo contrário, todo mundo aqui comeu, todo mundo aqui está vestido, todo mundo aqui está cheiroso. Pai, isso é porque o Senhor tem sido Deus provedor da nossa vida. Meu Pai, nos ajude a vencer a doença, nos ajude a vencer qualquer que seja a dificuldade, porque o Senhor tem a unção da provisão. Queremos tomar posse da unção de Jeová Jireh em nossa vida, a unção do Deus provedor, do Deus da multiplicação, do Deus que faz ter aonde não tem. No deserto o Senhor estava com aquele povo. Então não importa qual seja a situação, temos a certeza e convicção que o Senhor também estará conosco. Abençoe os que já dizimaram, abençoe os que vão fazer isso nessa noite.
abençoe os que vão fazer os próximos cultos, que todos dessa igreja, que todos que são aqui, meu Pai, que sentam nessas cadeiras, possam ser muito prósperos, porque quando o teu povo ganha, é abençoado, é nesta igreja que eles se lembram de devolver dízimos e abençoar a tua casa com ofertas. Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Se você veio preparado, sai do seu lugar, coloque um das ofertas e venha cantando comigo. Jeová Jireh, Jeová Jireh, sua unção está nesse lugar. Jeová Jireh, Jeová Jireh, sua unção está nesse lugar. Prospera o teu povo, prospera o teu povo. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. E as palmas bem fortes para Jeová nessa noite. Olha, irmãos, hoje nós estamos no terceiro elo dessa poderosa corrente, círculo de fogo. Hoje eu li a Bíblia fala que Deus falou com Josué, para Josué circular Jerusalém com os homens mais fortes. Está assim na Bíblia. Por que ele falou os mais fortes? Porque no meio de um povo tem sempre os fracos. Quem é os fracos? Aquele que quando vai sair de casa, olha lá, ó, a nuvem preta está ali, vai chover, é Deus falando para mim não ir. Esse é fraco. Está caindo umas gotinhas, não é para ir para a igreja não. Esse é fraco, irmão. Ou então está no meio do caminho, começou a chover, eu vou voltar para casa. O fraco desiste. E quem é o forte? Choveu o dia todo, mas eu não vou deixar de ir para a igreja. Foi você que falou isso, não foi? Quem falou isso hoje? Choveu o dia todo, mas hoje eu não vou deixar de ir para a igreja. Isso mostra que você é forte. Isso mostra para Deus que você, independente da situação, você está com Ele, irmão. Com carro, sem carro, chovendo, não chovendo, de pé. Tem gente que se não for buscar, não vem para a igreja. Tem gente que fala assim, pastor, ó, eu dou carona, quando eu posso, dou carona para os pessoal que está no meu caminho aí. Mas tem gente que se eu falar, eu estou de moto hoje, eu estou de pé, eu não vou para a igreja, não vou para o culto. Então tem que dar um jeito, irmão. Tem que dar um jeito. Porque quem é guerreiro não foge da batalha. E a nossa batalha é essa. É estar aqui adorando ao Senhor. Nós somos verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Vamos ficar de pé nessa noite. Vem cá, Catarina. Catarina, ela que vai ministrar essa noite, na terceira mensagem, que você possa abrir o seu coração para Deus falar com você. Amém? Porque vai vir um óleo novo nessa noite sobre a tua vida. Amém? Vamos receber a irmã com uma forte salva de palmas para Jesus. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Se o irmão Ivan puder compartilhar a Bíblia com o irmão dele, que é meu irmão também, melhor ainda. Gênesis capítulo 45, versículo 4 diz assim: E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e José continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Mas agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, porque me terem me vendido a fim de ser trazido para cá, foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês.
Mas embaixo do 8 diz assim: portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Oh, glória! Amém? Feche os seus Aleluia! olhos. Meu Deus! Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor fale com os teus filhos, Pai, através da minha vida, Jesus. Que não seja eu falando aqui, mas que sejam as palavras que o Senhor quer que eu diga, Pai, para o coração de cada um aqui essa noite, Pai. Como forma de conforto, como forma de correção, o Senhor sabe o que cada um aqui necessita nessa noite, Deus. É tudo que eu te peço. Abra a nossa mente, Pai, porque é um aprendizado para mim também, Senhor, nessa noite tão especial. Em nome de Jesus, amém. Podem se aceitar. E você vai dizer assim, ó: nem a chuva, nem o frio me parou essa noite. E eu ainda venci a preguiça. Né? A gente venceu a preguiça, venceu tudo para estar aqui essa noite, né? E Deus se alegra muito, né? Em ver o compromisso de cada um aqui. 7 círculos de fogo. Aproveitando o tema da campanha 7 círculos de fogo, essa noite eu vou te dar 7 soluções para um compromisso crescente com Deus. Né? Crescente, duradouro com Deus. Então, ao longo da mensagem, eu vou te dar essas chaves aí, né? Para você se aperfeiçoar mais, né? No Evangelho. E serve para mim também. Então, ao longo da mensagem, que Deus está me dando a orientação, muitas coisas eu vi que encaixaria para mim também. Então, essa noite é uma forma de aprendermos mais, né? De Deus. Nessa leitura que eu fiz aqui, ela está relatando a história de José do Egito, né? O famoso José do Egito. E é uma história que muita gente conhece, mas tem gente também que não conhece tanto assim, né? E José, ele era filho de Jacó e Raquel. Ele era um filho muito amado pelo seu pai, mas muito amado mesmo por Jacó. E isso despertou inveja nos outros filhos, porque a inveja, ela vem normalmente de pessoas que estão no seu convívio, né? Porque pessoas que não estão no seu convívio não sabem da sua vida, então logo a inveja vem de quem está próximo de você. E os irmãos dele, era ele e mais 11 irmãos. Um irmão dele, o mais novo, nasceu bem depois, com diferença de idade, significativa de idade, né? Mas ao todo, 12 irmãos, 12 filhos, né? Que Jacó tinha. Então despertou uma inveja muito grande nos irmãos dele, porque o pai bajulava muito Jacó. Só que José, desculpe. Só que José tinha uma coisa que despertava muito amor no pai. Ele era obediente. Ele era muito obediente. E certa vez ele teve um sonho. E nesse sonho, os irmãos dele se curvavam diante dele. Todos se curvavam diante dele. Ele não sonhou exatamente com pessoas, mas ele sonhou com um tipo de planta, que ele era uma planta, e todos ao redor eram plantas também que se curvavam diante dele. Se eu não me engano, era trigo. E quando ele contou esse sonho, todos falaram: você está louco? Como é que a gente vai se curvar diante de você? Você vai virar algum rei por acaso? Então ele prosseguiu. Mas José, ele desde sempre foi muito sonhador. E mesmo com essa rejeição dos irmãos, que era quem estava no convívio dele, ele prosseguiu, sonhando coisas boas que iriam acontecer. E ele acreditava que iria acontecer. Então, certa vez, os irmãos decidiram vender José para ser escravo. Como pensado, foi assim que aconteceu. Os irmãos venderam José para os ismaelitas. E os ismaelitas venderam José para um oficial chamado
oficial do reino. E engraçado que Deus ele vai trilhando os caminhos para você passar pelas pessoas certas, né? Não bastou só vender José para esse povo, mas colocou José na mão da pessoa certa. E aí vai o primeiro ponto. José venceu a rejeição, porque em momento nenhum aqui fala que José estava com raiva dos seus irmãos. Aqui não fala. Então ele passou por muito tempo carregando essa rejeição dos seus irmãos, mas nem por isso ele soltou uma palavra de ódio contra nenhum dos seus irmãos, porque na Bíblia aqui não fala. Ele foi vendido e foi para nas mãos de Potifar. O que o Potifar fez? Falou: esse rapaz é inteligente, ele é sábio, gostei desse rapaz, ele vai me ajudar muito. Levou José para dentro da casa dele. Então, na mesma hora que ele ia virar escravo, ele virou alguém de grande importância na casa de uma pessoa de grande importância. Então, ele começou a cuidar das coisas de Potifar com muita dedicação. Só que algo engraçado aconteceu. As bênçãos acompanhavam José. E isso é claro que as bênçãos acompanhavam José. A prosperidade acompanhava José. Então, aonde ele chegava, ele administrava, ele liderava. Então, seja um bom administrador na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, onde quer que você esteja. Tenha a visão de ser um bom administrador. Porque José, antes dele ser governador, ele já era bom administrador. Antes dele ser governador, ele já governava o que estava ali sobre o poder dele. Então, onde as bênçãos estão, existe também o ladrão das bênçãos. Nesse caso aqui, foi a esposa de Potifar. Porque ela se interessou por José. E o que José era no início que eu falei? Obediente. Ele sabia, ele tinha um compromisso com Deus. Ele disse: eu não posso decepcionar a Deus. E falou com a esposa de Potifar também: eu não posso decepcionar a confiança que seu esposo colocou em mim. Então, ele tinha um compromisso. Ele obedecia. Ele sabia, além de saber o correto, ele agia de forma correta. Porque não adianta você saber o correto e você agir errado. Então, ele agia de forma correta. E com essa insistência dessa mulher, o que aconteceu? Ela armou uma para José. Ela tentou encostar em José, José se afastando. E nisso, ela pegou um momento de vacilo de José, porque não tinha ninguém no local, no momento. Na Bíblia fala que não tinha ninguém nessa hora. E ela ela encosta nele e puxa a veste dele. Ele sai, ele fala: não, eu não vou ter relação com você. Só que ela fica com as vestes de José na mão. Provavelmente um tecido, né, que ele usava assim, por cima. E ela fica com a veste na mão. E depois ela anuncia para todo mundo que José tentou algo contra ela. E aonde é que José vai parar? Na cadeia. Ele vai parar na cadeia. Só que ele carrega algo importante, que é o dom. Porque o dom, tem gente que nem sabe. Não, eu não tenho dom nenhum. Todo mundo tem um dom. De alguma coisa, você tem um dom. Você pode ter um, você pode ter dois, você pode ter vários. Mas cada um de nós temos um dom. E José, ele carrega esse algo precioso que é o dom. Que é o terceiro ponto aqui. O dom que você tem será o facilitador do seu destino. Quando eu pensei nisso aqui, do que
Deus, Deus te recompensa. Então, não é nem você vou fazer aqui porque Deus vai me dar uma coisa de volta. A gente não pode fazer pensando isso também. Mas é certo, Deus é justo. Então, se você faz algo, Deus ele te recompensa. Ele não vai ficar devendo nada para você. Então, quando diz que o dom que você tem será o facilitador do seu destino, é para você colocar seu dom em prática, que vai te facilitar nas coisas que você precisa fazer, nas coisas até no seu dia a dia. Eu sou a prova viva disso, que eu faço as coisas para Deus. Eu nunca pensei assim, eu vou aqui limpar essa igreja, vou limpar aqui porque Deus vai me dar. Eu nunca pensei dessa forma. Eu faço porque é algo que agrada o coração de Deus. E, consequentemente, Ele vai me recompensar de alguma forma. Eu não sei, se não me recompensar, não tem problema nenhum. Então, José, ele carregava o dom com ele. E era o dom que movia muita coisa. Porque ele era um sonhador, ele acreditava. E, acima de tudo, ele tinha um compromisso com Deus, que é algo que está em evidência nessa nossa campanha. Tanto que quando nós vamos ao monte, nós oramos muito pedindo sabedoria a Deus. Sabedoria não, pedimos que as pessoas tenham um compromisso com Deus. Não simplesmente cheguem e passem por essas cadeiras aqui e vão embora. Mas que tenham um compromisso com Deus. Que é o que a gente precisa. Porque se estivesse, não estou dizendo que quem está aqui não tem compromisso, eu não estou falando isso, mas eu estou falando tanta gente que a gente já viu passando por essas cadeiras aqui, não fica aqui. Então, o compromisso é a chave de todos esses passos aqui. Eu estou no terceiro. E depois disso, José vai parar na prisão. E chegando na prisão, já surge, depois de um tempo, claro, já surge outra situação. Vão mais duas pessoas presas. Que é o copeiro, o chefe dos copeiros, e o padeiro. E eles têm sonhos. Quando eles sonham, normalmente quando a gente sonha alguma coisa, a gente sempre comenta, né? Assim, sonhei com quem está perto da gente, assim, sonhei com tal coisa essa noite, eu sonhei com tal coisa. Então, eles falaram para a pessoa certa. Eles falaram com José ouviu. E José, imediatamente, eles queriam saber o significado do sonho, mas eles falaram, não, a gente precisa de uma pessoa que adivinha sonho, né? Que faz adivinhações. E aqui nós não temos. E José fala, Deus, ele me concede a interpretação dos sonhos. Então José dá a interpretação daqueles sonhos para aqueles dois homens. Com 3 dias depois, José diz que vai acontecer algo com um e vai acontecer algo com o outro. Então, 3 dias depois, acontece o sonho. E o sonho, a interpretação do sonho realmente acontece. Então, um morre e outro é promovido. Só que antes desses homens saírem de lá, da prisão, eles estavam presos juntamente com José. O que é que José fala? Lembrem-se de mim. Se lembrem de mim na hora que vocês estiverem lá conversando com o faraó. Os homens são chamados, escutam o que o faraó vai fazer, o que vai ser feito, o que o rei vai fazer, mas não se lembram de José. Então, o quarto ponto aqui é domine suas emoções. Por quê? Porque eles não se lembraram de José. José ficou mais 2 anos preso. José pensou o quê? Eles esqueceram de mim. Fui esquecido de novo. Fui deixado de novo. Só que 2 anos depois, quem tem um sonho? O faraó tem um sonho. E é um sonho perturbador. E ele quer pessoas
adivinhem sonhos urgente ali para poder adivinhar o que ele sonhou. Pessoas que interpretem o sonho, que façam adivinhações, não importa. Ele quer alguém ali para poder falar o que significa esse sonho, que é um sonho perturbador. E nesse momento, o copeiro fala: gente, eu me esqueci de falar sobre José há 2 anos atrás. Mas como ele está precisando de uma pessoa para interpretar sonhos, eu vou lembrar ele aqui agora que tem José. Então ele lembra de José. E ele fala com o faraó, ele fala: olha, tem uma pessoa que eu sei, essa pessoa interpreta sonho e acontece, porque ele interpretou o sonho e aconteceu comigo e com o padeiro foi morto e eu fui promovido. A mesma coisa que ele falou que ia acontecer. Então, Deus, ele te lembra na hora que você tem que ser lembrado. Ele te lembra na hora certa. E adiantar alguma coisa, se na hora que acontecesse a situação com o padeiro e com o copeiro, ele tivesse lembrado de José, não ia adiantar nada, ninguém estava precisando de interpretações naquela hora. Então, ele foi lembrado na hora certa. Se você quer ser lembrado na hora certa, fale de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Porque às vezes a gente pensa que não está tendo resultado, que as pessoas que estão ouvindo aqui e saindo aqui, mas está tendo resultado, é porque você não está vendo ainda. Continue falando de Jesus. Irmão Rivaldo, com a equipe aqui do evangelismo, que a gente vai evangelizar também, continue falando de Jesus. Porque a gente pensa que não está adiantando nada, mas está adiantando sim. Muita gente ouve e não se sensibiliza na hora, mas na hora que acontece alguma coisa, fala assim: poxa, eu passei de tal rua, tinha um pessoal lá na quadrangular evangelizando. E eu lembro do que eles falaram, eu lembro que a equipe falou da ministração que estava tendo, eu lembro do louvor. Então continue falando de Jesus, vamos continuar falando de Jesus. Pode ser pessoalmente, a oportunidade que você tiver, pode ser através de uma mensagem. Então, a oportunidade que você tiver, fale de Jesus. Não é verdade? E quando José é chamado, ele escuta o sonho de Faraó e ele interpreta. Ele fala assim: Faraó fala: eu quero que você adivinhe meu sonho. Eu quero que você faça isso. E ele: quem me dá a direção é Deus. Eu não faço nada se Deus não me dá a direção. Eu não falo nada, eu não digo nada se Deus não me dá a direção. Então, eu profetizo na sua vida nessa noite. Aleluia, Deus, oh glória. Que você vai ter sonhos. Aleluia, meu Deus. E que os sonhos serão realizados. E profetizo discernimento nessa noite. Para você saber os próximos passos através dos sonhos. Eu profetizo nessa noite também prosperidade na sua casa, com sua família. Prosperidade ela não tem a ver só com o financeiro, não. Tem a ver com tudo na vida da gente. E que nós possamos carregar as bênçãos no lugar que a gente for. Porque quando José chegou na casa de Potifar, ele se tornou um administrador, um governante. Quando ele chegou na prisão, ele se tornou um governante também. Porque as pessoas, os funcionários da prisão que ele estava, delegaram várias funções para ele. Porque onde ele chegava, eu acredito que ele transmitia muita paz. Aleluia, Deus. Porque uma pessoa que anda com Deus, que tem um compromisso, que tem a presença de Deus, ela carrega paz, você sabe.
Você percebe quando uma pessoa, você fala assim, essa pessoa que é de Deus, viu? Essa pessoa aqui carrega muita paz com ela. Então, onde ele chegava, ele governava. Porque ele tinha a presença de Deus, que é o mais importante. E ele ficou... Faraó ficou muito grato a ele por ter interpretado o sonho, né? Eu não estou entrando em detalhes porque é uma história relativamente grande, mas se você tiver interesse, depois você leia Gênesis, né? A partir do 35, se eu não me engano. E nesse sonho de Faraó, que José interpretou, ele disse que teria as vacas magras e as vacas gordas, né? Onde as vacas magras comiam as vacas gordas. Se eu não me engano, era assim. Era uma época que ia ter muita fome. Estava se aproximando. E o tempo foi passando. E Faraó precisava de uma pessoa para poder organizar tudo isso. Uma pessoa que tivesse um dom de prosperidade. Uma pessoa que tivesse sabedoria para lidar com aquilo, um bom administrador. Quem era José? Então ele passa esse cargo, essa função para José e diz que a partir de hoje tudo vai passar pela sua mão aqui, José. Tudo vai passar pelo teu ok. Então abaixo de mim quem vai ficar é você. E José aceita. Tempos depois, lembra dos irmãos lá de José que abandonaram ele? Entram em evidência de novo. Por quê? Porque está tendo a fome, alastrou. Só que José, como um bom administrador, ele separou a alimentação daquele povo ali do Egito, para que o povo não viesse sofrer com o impacto da fome. E quem está lá em Canaã, morrendo de fome, Jacó e os filhos, os irmãos de José. Então eles chegam, os irmãos falam assim, vamos no Egito. Jacó fala, vocês têm que ir no Egito, porque no Egito está uma fama aí que o povo guardou comida, o povo se preparou, o povo organizado. Vocês têm que ir lá urgente, buscar alimentação, porque senão a gente vai morrer de fome. Então eles vão. Quando eles chegam lá, José, como José que estava na frente de tudo, José logo avista eles. E José já entende que ali são os irmãos dele. E José, ele facilita para os irmãos ao primeiro momento, mesmo sabendo de tudo que os irmãos dele tinham feito com ele. Ele poderia simplesmente negar, né? Mas ele facilita. Então, nessa hora, o quinto ponto fala de perdão. José não carregava esse peso. Ele não carregava mágoa. Porque uma das coisas que ele tinha, que chamou a atenção de Deus, foi saber perdoar. Ele sabia perdoar. Porque ele não guardou mágoa dos irmãos. E quando os irmãos chegaram, ele só queria saber se os irmãos continuavam com o coração duro, do mesmo jeito de quando abandonou ele. O que ele fez? Ele perguntou, vocês são espiões? Os irmãos, não, nós não somos espiões. E os irmãos nem sabiam quem era ele. Não, nós não somos espiões. Eu quero que vocês me provem que vocês não são espiões. Mas, meu Senhor, nós somos 12 irmãos. Um foi carregado, que era José, né? No caso. Um foi carregado e o outro está lá em casa, porque ele é novo. Meu pai não quis deixar ele vir para não ser morto, porque é um risco a gente estar aqui. E ele falou, vai buscar então esse irmão de vocês aí. E eles, não, meu Senhor, não
não tem como, porque meu pai vai ficar só, meu irmão é que está cuidando dele. Ele falou, não, vocês vão buscar o irmão de vocês, para provar que vocês não estão me espionando. Mas na verdade José queria saber se eles tinham mudado o coração deles. Então eles foram e ficou um, para poder ter a certeza que os outros iam voltar. Simeão, se eu não me engano, foi o que ficou. E os outros foram buscar Benjamim, que era o mais novo. Quando trouxeram Benjamim, José falou, agora eu vou juntar algumas coisas aqui, vou colocar na bolsa de vocês. Colocou algumas coisas na bolsa de cada um e colocou uma taça de prata na bolsa do irmão mais novo. E mandou eles ir embora. Eles não sabiam que tinha essa peça de prata na bolsa desse menino, desse rapaz. E mandaram embora. Aí, durante o percurso, os servos, né, foram atrás deles e falaram assim, eu vou abrir aqui a bolsa de vocês, porque eu vou revistar vocês, se vocês estão levando alguma coisa de valor. Quando os servos abriram a bolsa de Benjamim, o que estava lá? Uma taça de prata. Eles falaram, eu vou te levar agora, porque você pegou isso aqui do palácio. E eu vim atrás de coisa de valor, e você está carregando coisa de valor. E isso não é seu. E os irmãos foram que nem os leões. Não faz isso com ele, não faz isso, não faça isso com ele, não leve ele, nós vamos juntos. Ele não pode sozinho, ele não pode virar escravo. Eu fico no lugar dele. Os irmãos se ofereceram. E chegaram lá, retornaram para José, e quando eles chegaram, os irmãos chegaram, José percebeu que os irmãos tinham mudado o coração, tinham amolecido o coração, porque ele queria saber se os irmãos iam abandonar de novo outro irmão, como fizeram com ele. Quando José viu que os irmãos falaram, não, eu fico no lugar dele, não, eu vou ficar no lugar dele, pode me deixar como escravo e levar ele para o meu pai de volta. Então José, ele se alegrou. E aí ele desabou em choro, porque ele ficou muito feliz em ter reencontrado os irmãos. E se abraçaram, e mandou chamar o pai. E vieram todos. Jacó, ele veio através de uma confirmação de Deus com ele. Deus confirmou a ele, vá para o Egito, leve os animais, leve pessoas próximas de vocês e vá para o Egito. Será vou constituir uma nova nação no Egito, descendente de vocês. Então ele foi. E o sexto ponto é a obediência, como eu já falei aqui. Então, nessa noite, eu quero profetizar na tua vida que a inveja, ela não vai te parar. Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem fala mal de você não vai te parar. Aleluia. Quem deseja o teu mal, quem faz orações contrárias para a tua vida não dá certo, não vai te parar. Teus sonhos vão ser realizados, os sonhos do teu coração serão realizados. Que seja um esposo no caminho do Senhor, que talvez seu sonho seja esse. Que seja um parente que está precisando de cura, de um milagre. Eu profetizo que nessa noite será liberado. Que seja uma vaga de emprego, que seja uma oportunidade na área financeira. Nessa noite está sendo liberado. Então, através da nossa campanha, nós vamos acompanhar muitos testemunhos. Meu Deus, e de pessoas que nem estão aqui dentro. Vai ser também testemunho de gente que está lá fora. E falar assim, irmã, você estava orando por mim? Porque aconteceu isso na minha vida. E irmã vai falar, eu estava orando por você na campanha dos 7 círculos de fogo. Então, até o final dessa campanha, Deus vai tocar onde você está orando. Se for numa pessoa, se for no seu pai, na sua mãe, no seu filho, se for no seu esposo, na sua esposa, de quem for que você esteja orando,
Deus vai liberar a vitória na sua vida através dessa campanha. E o sétimo ponto é o compromisso com Deus, que é a chave para todos esses aqui darem certo. Porque não adianta você saber perdoar, não adianta você querer usar o seu dom, não adianta você ser próspero, ser um bom administrador, se você não tiver um compromisso com Deus. É tão difícil, ter um compromisso com Deus, é difícil, gente. Porque se fosse fácil, estava cheio de gente aqui. Essas cadeiras aqui não tinha espaço mais. É verdade. Então não é fácil, não. Cada vez que você vem para cá, você está vencendo mais um dia aqui na terra. Então cada vez que você sai da sua casa, sua cama está lá, sua coberta está lá, tudo quentinho. Você pode ficar lá, mas você escolheu estar aqui. Então é porque você está vencendo todos os dias, você está vencendo um pouquinho. E Deus, ele se alegra. Ele honra aquele que tem um compromisso com Ele. Aleluia. Então se aproxime de pessoas abençoadas e seja abençoado. Eu falo isso por mim, porque quando eu conheci o pastor Jonatas, eu já vi. Eu vi rapidinho, isso foi rápido, que ele é uma pessoa muito abençoada por Deus. Ele é uma pessoa que ele carrega a prosperidade com ele. Então, foi uma das coisas que eu pensei assim, eu preciso ficar. Eu preciso ficar porque eu quero viver isso também. Não só como uma pessoa que está, uma companheira dele, mas eu vejo que amigos também são contagiados pelas bênçãos quando se junta com ele, com pessoas que nós sabemos que são bênçãos em nossas vidas. Então cada um aqui é bênção em minha vida. Amém. E na vida de muita gente. Porque primeiro, Deus me fez chegar até aqui. E segundo, foi vocês que me aceitaram. Porque se vocês não tivessem me aceitado, talvez eu nem estaria aqui. E se vocês não tivessem me aceitado, talvez nem da vontade de Deus que eu estivesse aqui. Então, eu posso falar que eu ando com pessoas que são bênçãos em minha vida. Amém. Eu tenho uma nova família, que é a família do Evangelho Quadrangular no bairro São Francisco. Aleluia. Então, cada um tem uma participação na minha trajetória. E eu sei que a partir de agora eu vou ter uma participação na trajetória de vocês também. E assim como José, ao longo desses anos, ele ficou enfrentando esses problemas por mais ou menos 12 a 13 anos da vida dele. E ele se tornou governador com uns 30 anos. Então, tem coisas que não são no piscar de olhos. As coisas, elas podem não acontecer tão rápido quanto a gente espera. Mas, se for da vontade de Deus, elas vão acontecer. Amém. Então, não importa onde você estiver. José, ele estava na prisão. Mas a prisão não parou ele. Então, quando Deus quer usar a gente, não importa onde a gente esteja. Eu estava no mundo, eu estava lá fora. Lembra? Mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim dentro da igreja, no Evangelho. Porque quando você carrega o Espírito Santo com você, a presença de Deus, eu estava em lugares ruins, mas minha consciência pesava. Quando eu chegava em casa, eu já entrava na porta de casa chorando, porque minha consciência pesava. Então, tem pessoas que nem isso dão valor. Isso é o Espírito Santo te incomodando, que você está errado em alguma coisa. E não só quem está lá fora, mas quem está dentro da igreja também. Muitas vezes a gente até fala alguma coisa assim, e depois a gente, oh Deus, me perdoa. Se você está pedindo perdão a Deus, é porque sua consciência pesou. Então, assim como
como José, nós temos que continuar sonhando e obedecendo, tendo compromisso com Deus. Seria bom se aqui tivesse cheio de visitantes, né? Porque quando eu fiz essa mensagem, eu falei, seria bom se a igreja tivesse lotado de visitante hoje. Só que se você está aqui é porque você que tinha que ouvir isso. Né? Você pode não ser uma pessoa que vai começar a ter um compromisso com Deus hoje, mas você pode ser uma pessoa que precisa de manutenção no seu compromisso com Deus, porque às vezes você fala, eu estou um pouco fria com Deus. Amém. Eu não estou conseguindo orar. Tem dia mesmo que eu não consigo orar. Eu não sei nem falar, explicar. Mas tem dia que a mente fica tão assim. Hoje, por exemplo, minha mente ficou tão bagunçada. Eu não sei explicar, mas eu também não consegui orar. Só na hora que eu cheguei aqui, jejuei, mas na hora que eu cheguei aqui que eu orei. Mas em casa eu não estava conseguindo orar. Tem dias que eu estou assim. Então nada como um dia após o outro. Mas falar com Deus eu estava falando sim. Claro, bom dia Deus. Quando a gente acorda a gente faz a oração. Na hora do almoço a gente ora. Mas o compromisso, ele tem que ser renovado todos os dias. Porque senão a gente não tem nem força para chegar aqui de noite. Não é verdade? E eu quero que você fale assim comigo. Hoje nós aprendemos 7 soluções para um compromisso crescente com Deus e duradouro com Deus. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, né? Pelas vitórias que Ele vai nos conceder nessa campanha. E eu tenho certeza que Ele já começou a agir desde o primeiro dia da campanha. Eu lembro que eu estava aqui, eu pedi para fechar o olho, mas abri o olho rapidinho. Eu sei que no primeiro dia da campanha, nós demos as 7 voltas aqui. E quando a gente estava aqui na frente, que eu lembro que o irmão Vivaldo passou o microfone, Deus falou assim: eu estou na casa. Eu estou aqui presente. Né? Ele falou comigo assim. E eu já sabia, né, que ele estava aqui presente, mas foi bom ele ter me falado isso. Falou: eu estou aqui com vocês, eu estou na casa. Então nada é em vão. Essa campanha não é em vão. As ideias do irmão Vivaldo sobre essa campanha, as ideias do pastor, nada é em vão. Deus, Ele acompanha tudo. Ele está de olho em tudo. Ele sabe da nossa intenção. Então, vamos fechar os olhos. Meu Deus, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor falou com cada um aqui em especial essa noite, Pai, porque o Senhor falou comigo. E que eu possa sempre melhorar, Pai, em Tua presença, Senhor. E que a Tua presença não se afaste de nós, Senhor, em momento nenhum. Não nos deixe, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada, Deus. Eu não sou nada sem Ti, Pai. E eu sempre digo isso, o Senhor sabe. Que se o Senhor for na minha frente, for na nossa frente, nós vamos vencer tudo, Pai. Mas se o Senhor não for conosco, nem deixa a gente tentar, Senhor. Coloque empecilhos para a gente nem tentar. Porque não dá certo sem o Senhor. Quando nós fizermos essas 7 voltas nessa noite, Pai, que o Senhor esteja pegando na mão de cada um aqui, Senhor, e guiando e ouvindo o clamor de cada um aqui, porque cada um aqui tem o seu motivo para clamar ao Senhor. E o Senhor fala que Ele quer escutar o que você tem. Às vezes você fala assim: mas eu já pedi tanto ao Senhor por isso aqui. Será que Deus não enjoou de ouvir isso? Ele sabe, eu não vou nem orar, mas Ele fala
você fale o seu problema, porque todos nós temos um problema. Uns têm vários, mas nós temos problemas. Mas a nossa diferença, a diferença de quem caminha com Deus é porque a gente sabe que Deus vai nos ajudar a passar pelo problema. E quem está lá fora, quem não acredita, não tem essa certeza, e isso é perturbador. E nós carregamos paz em nosso coração. E assim como José, que o Senhor continue nos abençoando, continue derramando bênçãos em nossas vidas, continue nos dando prosperidade. Destrave a prosperidade essa noite, Senhor. Eu te peço que o Senhor destrave a prosperidade na vida de cada um aqui. Dê sabedoria a cada um aqui, Pai, em todas as situações, seja no dia a dia, seja nas situações mais difíceis. Dê sonhos a cada um aqui, Pai. Sonhos lindos que serão realizados. Porque quando o Senhor ele nos permite sonhar, é porque Ele vai realizar em nossas vidas. E nesta noite, eu já quero te pedir, eu já quero te agradecer pelas bênçãos que estão a caminho nas nossas vidas. E que se alguém aqui estiver pensando em desistir, que o Senhor mude esse pensamento. Que o Senhor esteja com essa pessoa e se revele através de louvores, da palavra, de orações para aqueles que precisam te ouvir, Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.